Eu disse que só de fazer a pergunta para onde vai a economia, há um ponto aí de preocupação. Ou eu estou exagerando? Quero dizer para o nosso representante da Stellantis, esse país vai voltar a crescer. Não está exagerando nem um pouco. Quando a gente olha, não só a situação agora, mas para frente, as perspectivas são muito preocupantes. Enquanto o mundo enfrenta uma era de crises financeiras cada vez mais perigosas, surge a pergunta: o Brasil está preparado para o próximo tsunami econômico? Neste webdoc, mergulharemos nas lições do passado e exploraremos como o Brasil pode navegar com segurança em águas turbulentas. E vai voltar a ter crédito porque não há nenhuma explicação histórica da gente ter o juro mais alto do mundo. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! O Brasil, uma das maiores nações do mundo em território e população, enfrenta atualmente uma das fases mais desafiadoras de sua história recente. A crise que se abate sobre o país é multifacetada e tem raízes profundas que remontam a décadas. No cenário político, o Brasil enfrentou uma série de crises institucionais com episódios marcantes de instabilidade política, corrupção e polarização. Esses fatores têm minado a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e afetado a governabilidade. Do ponto de vista econômico, o Brasil tem oscilado entre períodos de crescimento e recessão. As taxas de desemprego, a dívida pública e a inflação têm sido fonte de preocupação constante para os brasileiros. A pandemia agravou ainda mais esses desafios, com impactos severos na saúde pública e na economia do país. A desigualdade social, uma questão crônica no Brasil, continua sendo um obstáculo para o desenvolvimento sustentável. Apesar de avanços significativos nas últimas décadas, grandes disparidades persistem em áreas como educação, saúde, renda e acesso a serviços básicos. Além disso, questões ambientais ganharam destaque com o aumento do desmatamento na Amazônia e as preocupações com as mudanças climáticas. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e recursos naturais, enfrenta desafios cruciais para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Esta contextualização reflete um Brasil que busca encontrar soluções para uma série de desafios complexos. O webdoc que se segue explorará em detalhes as causas e consequências dessa crise, além de discutir as perspectivas para os próximos anos. A busca por respostas a esses problemas exige o engajamento de toda a sociedade, ações políticas estratégicas e um olhar atento para as oportunidades de mudança e renovação. A economia brasileira enfrenta desafios significativos que ameaçam a estabilidade financeira do país. Entre esses desafios, um dos mais prementes é o aumento constante e descontrolado dos gastos do governo. Embora o governo desempenhe um papel fundamental na promoção do bem-estar social e no desenvolvimento econômico, gastos excessivos podem ter consequências devastadoras para a economia, incluindo o risco de recessão. No primeiro semestre de 2023, o Brasil testemunhou um aumento notável nos gastos públicos em uma variedade de áreas. Embora esses gastos sejam muitas vezes justificados em nome do progresso e do desenvolvimento, é crucial reconhecer os riscos associados a essa prática. Um dos principais riscos é a pressão sobre as contas públicas. À medida que os gastos do governo aumentam, a necessidade de financiá-los também cresce. Isso geralmente leva a déficits orçamentários crônicos, onde o governo gasta mais do que arrecada. Para cobrir esse déficit, o governo pode recorrer à emissão de mais moeda ou ao aumento da dívida pública. A emissão de mais moeda pode levar à inflação descontrolada, prejudicando o poder de compra dos cidadãos e a estabilidade econômica. Por outro lado, o aumento da dívida pública implica em juros a serem pagos, o que desvia recursos valiosos que poderiam ser direcionados para áreas cruciais, como saúde, educação e infraestrutura. Além disso,
O aumento da dívida pode levar a uma crescente dependência de financiadores externos, tornando a economia vulnerável a choques externos. Outro risco associado aos gastos excessivos do governo é a desconfiança dos investidores e dos mercados internacionais. Quando os investidores percebem uma administração fiscal frágil e descontrolada, tendem a evitar investir no país, o que pode reduzir o fluxo de investimentos estrangeiros diretos tão necessários para o crescimento econômico. O resultado final desse ciclo de gastos excessivos pode ser uma recessão econômica. O crescimento econômico desacelera, o desemprego aumenta e o país enfrenta uma série de desafios financeiros que afetam a qualidade de vida da população. Para evitar essa situação, é fundamental que o governo adote medidas responsáveis de controle de gastos, promova a eficiência na administração pública e busque alternativas para financiar projetos sem comprometer as finanças públicas a longo prazo. Uma gestão fiscal responsável é essencial para garantir um ambiente econômico saudável e evitar os riscos de recessão que os gastos excessivos podem trazer. É hora de o Brasil priorizar a estabilidade econômica e o futuro financeiro do país. A superação da crise que o Brasil enfrenta nos próximos anos exige um compromisso sólido com a formulação e implementação de políticas públicas eficazes. A restauração da confiança nas instituições é crucial. Políticas que promovam a transparência, responsabilizem os corruptos e fortaleçam as instituições democráticas são fundamentais para a estabilidade política e o Estado de Direito. Em suma, a implementação de políticas públicas bem planejadas e o compromisso com a execução eficaz dessas políticas são passos essenciais para enfrentar a crise e construir um Brasil mais próspero e justo nos próximos anos. É importante que a sociedade civil, o governo e o setor privado trabalhem em conjunto para alcançar essas metas e superar os desafios que se apresentam.